Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui nesse breve estudo a qual nós iremos fazer, desde já eu gostaria de deixar claro que de modo nenhum eu sou contra a igreja, mas eu sou contra a forma que fizeram o povo ter o entendimento do que é uma igreja, do que é ser uma igreja. Entendeu? Então, isso ao longo dos anos foram se perdendo a essência e o povo hoje não entende o que é verdadeiramente uma igreja e através desses estudos, através da escritura, né, é que eu quero abrir o entendimento, não só o meu, mas como de todo aquele que estiver aqui ouvindo também. Então o texto inicial, para darmos o start aqui, ele está em Mateus 16, no versículo 18, que começa dizendo assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso aqui já dá a ideia o quê? De uma igreja pequena, um grande portão, combatendo essa pequena igreja, essa construção, né? Mas esse grande portão não prevalecia contra a igreja. É a impressão que dá. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar minuciosamente cada palavra que está sendo dita aqui nesse versículo 18 de Mateus 16, uma palavra que me chamou muita atenção foi a palavra edificarei. Edificarei a minha igreja. Mas como edificar? Se Cristo não cavou buraco para fazer uma igreja, Cristo não assentou um tijolo, Cristo não colocou um telhado, Cristo não fez isso. Então essa palavra edificar, eu fui atrás dela, né? E essa palavra edificar, edificarei, por trás dela vem do grego oikodomos. E oikodomos quer dizer o quê? Promover crescimento em sabedoria cristã, promover crescimento em afeição, promover crescimento em graça, virtude, santidade e bem-aventurança. Então, isso aqui só faz me entender uma coisa, que esse crescimento em sabedoria cristã, só quem pode crescer é uma pessoa. Uma construção jamais pode crescer em sabedoria, crescer em afeição, crescer em graça, crescer em virtude, principalmente em santidade. Por quê? A santidade ela vem da prática das escrituras. Então, através de você, uma pessoa, praticando as escrituras, o nome disso é santificação. Então, como é que a igreja vai ser uma construção se quem santifica somos nós? Então, aqui já dá para entender por que Cristo falou que edificarei a minha igreja. Aí, quando a gente vai assim, ó, edificarei a minha igreja. Por que nós igreja? Nós somos igreja. A palavra igreja, por trás dela, está a palavra grega eclesia, ou eclésia, né? Que vem de um composto de ek e um derivado de kalel, que quer dizer para fora de, chamar pelo nome. Ek quer dizer fora de, e kalel quer dizer chamar ou chamar pelo nome. Ou seja, essas duas preposições juntaram e fizeram eclesia. Ou seja, a força inércia era para ser para fora, para a gente chamar para fora. Chamar para fora do quê? Fora deste mundo. Pregar arrependimento, pregar o povo, esse abandono terreno, entendeu? Que não é o que as igrejas têm pregado, né? As igrejas não, os falsos profetas com suas falsas igrejas, entendeu? E quando a gente vai para a palavra eclésia, do grego, ela tem a tradução assim, ó. O que é eclésia? O que é a igreja? Grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança de salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos e mantêm seus próprios encontros espirituais. Ou seja, eu posso me ajuntar? Posso e devo, mas me ajunto para encontro espiritual. É o que tem acontecido hoje. Outra tradução para a eclésia é a assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso, ou seja, adoração. Outra tradução, a terceira é porque, no caso, a palavra grega, ela te dá várias gamas de visão. Aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. A igreja tem sido um só corpo? Porque hoje eu vejo tanta gente falando, às vezes, que a igreja é um só corpo. Mas como ser um corpo
Se hoje a Assembleia de Deus é dividida da Batista, a Batista é dividida da Metodista, a Metodista é dividida da Presbiteriana, entendeu? Elas não se concordam. Nem em nada. A única coisa que essas igrejas vêm se concordando ultimamente, nem Santa Ceia elas se concordam mais. Porque uma faz o primeiro domingo, outra faz o último domingo, uma faz todo sábado, outra faz todo domingo, outra faz uma vez por ano, entendeu? Nem Santa Ceia se concordam mais. A única coisa que eles se concordam é dízimo e oferta. É só o que eles sabem fazer, concordar em dízimo e oferta. Porque essa é a função. Que verdadeiramente igreja somos nós. Mas hoje colocar a igreja como se fossem as construções. Essas empresas que hoje que eles chamam de igreja, na verdade são empresas evangélicas a qual estão no mundo para arrancar dinheiro do menos favorecido. Entendeu? Através da piedade dele, ou seja, através da fé. Como, por exemplo, aí nós vemos a Igreja Universal, né, que fez uma grande campanha para poder arrecadar fundos para comprar um canal de televisão para evangelizar. Ela conseguiu comprar o canal de televisão, aí ela evangeliza. Tanto que você vê a Record mostrando heresias, mostrando notícias falsas, né? Notícias editadas, escondendo a verdade, manipulando o povo, entendeu? E a palavra de Deus, que quando eles resolvem botar é de madrugada e ainda coloca heresias, entendeu? Entrevista com demônio. Eu nunca vi Cristo entrevistando demônio, em parte nenhuma na Bíblia a gente vê, nem Cristo, nem Pedro, nem Paulo, ninguém entrevistou demônio. Então é bem complicado, porque hoje eles fazem verdadeiras entrevistas com demônio, porque eles querem espetáculo, entendeu? Então, vamos lá, Eclésia. Totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo, ou seja, a Assembleia dos cristãos fiéis, já falecidos e recebidos no céu. Então, isso que dá a ideia de igreja, isso é a eclésia, entendeu? Igreja não é construção, é a partir desse contexto aqui que eu quero que vocês venham abrir a mente sobre isso e entender que hoje que a gente subentende-se por igreja, não é a igreja. Igreja somos nós, entendeu? Então, agora, para dar seguimento a isso, nós vamos dar um pulinho em Oséias, no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim, os filhos de Judá e os filhos de Israel junto se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, filho de Judá e filho de Israel. O que é isso? Lá atrás houve uma grande separação, né, onde deu-se início a casa de Judá e a casa de Israel, foi onde a tribo foi dispersa, mas até isso Deus não perdeu de controle. Por quê? Ele aproveitou para cumprir a profecia, porque ele fez a Abraão que a semente dele seria como a areia do mar, que não se poderia se contar e espalhar por toda a terra. E justamente aqui aconteceu isso. Mas aí depois disso haveria uma junção das tribos novamente, casa de Israel, casa de Judá. Se você não entende isso, casa de Israel, casa de Judá, futuramente você não vai compreender quase nada das Escrituras. Então, se você não compreende, vale a pena você buscar o que é casa de Israel e casa de Judá, entender por que separou e aonde foi junto novamente, tá? Aí está aqui, juntos se congregarão. Essa palavra congregar aqui, congregarão, né? Futuro. Vem do hebraico kabat, que quer dizer reunir, juntar. Entendeu? Então ele vai reunir e vai ajuntar. Vai juntar o quê? As tribos. E constituirão sobre si uma única cabeça. Olha só. Constituirão sobre si uma única cabeça. Qual é essa cabeça aqui? Cristo. A única cabeça é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento de todo ser que se diz servo do Senhor, entendeu? Tem que ter por cabeça Jesus Cristo. Porém, é o que a gente acontece? Poxa, é isso. Mas cada um tem sua gama de visão. Tanto que um critica o outro. Então, qual dessas é a igreja que eu devo frequentar? Para você ver que isso não é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas. E constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra. Subirão da terra. Ele está falando aqui de quê? Arrebatamento. Então, se ele está falando de arrebatamento, tanto que o final do versículo diz o quê? Porque grande será o dia de Jezreel. Então, de que dia está falando isso? É dia da volta de Cristo. Então, se ele está falando que grande será o dia de Jezreel, vai ter uma única só cabeça e o povo vai subir da terra, agora qual o povo que eu devo me ajuntar para eu poder subir nessa terra junto com esse um só cabeça? Qual o povo que eu devo me ajuntar? Assembleia? Metodista? Batista? Presbiteriano? Qual desses povos que eu devo me ajuntar? Tendo em vista que cada um tem uma visão. Mas Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, diz que Cristo, através do seu sacrifício, de 11 em diante ali de Efésios, ele vai falando o quê? Que através do seu sacrifício ele fez um único só povo. E se ele fez um único só povo, qual o povo que eu devo me ajuntar? Entendeu? Fundamento dos apóstolos. E na verdade você vê que quase nenhum deles está com o fundamento dos apóstolos. Entendeu? Então, a rocha a qual Jesus Cristo fundou a igreja, a qual a igreja foi edificada, primeiro fundamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, que
efetuou a obra de salvação morrendo por nós na cruz. Esse é o primeiro fundamento da igreja. Ele não cavou buraco nenhum para levantar a construção. Primeiro fundamento, quando ele morreu na cruz pagando a dívida que não era dele, a dívida é nossa, porém ele pagou por nós, nos dando o direito de acessar essa vida eterna, entendeu? Porque o povo diz aí, Cristo morreu por todos. Ele não morreu por todos. Ele veio abrir uma porta de salvação para todo aquele que crê. É isso que ele fez, entendeu? Então, segundo fundamento da igreja foi a confissão de Pedro. Por isso que ele baseou ali. Ó. Qual foi a confissão de Pedro? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro, você crê no sacrifício de Cristo. Depois acreditou que o próprio Cristo é o Filho do Deus vivo. Segundo o fundamento de Cristo, fundando a tua vida e você se tornando uma igreja. Você, não a construção. Entendeu? Terceiro fundamento. Pedro, considerado por alguns como o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém. Aí, ó. Esse foi o terceiro fundamento. Pedro foi considerado o grande líder da igreja. Mas aí, aonde que a gente vê? Arqueologicamente, nós não vemos que Pedro construiu igreja nenhuma e nem liderou igreja nenhuma. Ele liderou um povo. E como é que ele liderou esse povo? Pregando para esse povo. Entendeu? Então, ele foi um grande líder porque ele pregou, ele ensinou o fundamento de Cristo, que também é chamado de fundamento dos apóstolos. Porque hoje, o que a gente entende por palavra de Deus está muito diluído do que era lá atrás. Entendeu? Mas o povo de Deus não quer pesquisar, o povo de Deus não quer estudar, o povo de Deus não quer se inteirar para entender verdadeiramente o que Cristo ensinou lá atrás para os apóstolos. Entendeu? Por exemplo, ó, um grande problema que nós vivemos hoje, a reforma. Quem foi que fez a reforma? A reforma tem 500 anos. Mas a palavra de Cristo tem mais de 2000. Então, onde que eu fico? Com a reforma, que a maioria dos reformadores eles eram católicos, entendeu? Então, onde que eles vieram pedir uma reforma? Uma reforma do catolicismo, a qual o Constantino, no quarto século, se não me falha a memória, implantou um monte de heresia dentro da igreja, né? Dentro do ajuntamento. Né? O que ele fez? A perseguição da igreja era tão grande, e essa perseguição era maravilhosa porque o povo era perseguido, então eles não paravam de orar, não paravam de buscar, e por onde eles passavam, a palavra de Deus era pregada. Isso era igreja. Palavra de Deus, por onde eles passavam pregando. Entendeu? Então, o de Satanás, muito inteligente, ele prestou atenção, de maneira nenhuma aqui estou enaltecendo Satanás não, tá? Mas nós precisamos compreender como o inimigo de nossas almas funciona, como ele trabalha. Então, o que ele fez? Ele viu que perseguir esse povo estava cada vez mais fazendo ele crescer esse ajuntamento. Então, o que ele fez? Vamos trocar a estratégia. E trocou. Entendeu? Aí Constantino, usado por Satanás, legalizou a fé cristã, que hoje o pessoal entende por catolicismo, entendeu? Lançando um monte de heresia dentro da fé cristã, entendeu? Por isso hoje essa baderna que está aí, entendeu? Muita gente seguindo linhagens diferentes que não tem nada a ver com as escrituras. Tudo baseado em Constantino no quarto século. Vocês podem estudar, porque isso é história, tá? Eu não estou inventando nada, não é carochinha, não é coisa da minha cabeça, está tudo na história. Se vocês lerem, vocês vão entender do que eu estou falando e vocês vão ver que é verdade. Mas, infelizmente, o povo que se diz de Deus é um povo preguiçoso. O povo que se diz de Deus não se instrui, não se alimenta, por isso são enganados, são levados como massa de manobra, gado. É assim que o povo de Deus é visto por esses falsos profetas, filho do diabo, que estão na mídia. R.R. Soares, Silas Malafaia, Valdomiro, tudo filho do cão, tudo filho do diabo, que engana o povo. Eles usam como massa de manobra simplesmente para poderem ganhar dinheiro e ter a vida próspera que eles têm. E qual o sentido que era de você estar dentro de um templo, tabernáculo, no Santo dos Santos? É o que está descrito em Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Deixa eu abrir aqui, que é para não ficar em minhas palavras. Salmos 27, versículo 4, que diz assim. Vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora, morar na casa do Senhor. Alguém já viu o Senhor morando em alguma construção? Por incrível que pareça, ele diz o quê? Deus não habita em templos feitos por mão de homem, certo? Então, aqui isso nos remete automaticamente para entender o quê? Se Deus não habita em templos feitos por mão de homem, quem é o templo do Espírito Santo de Deus hoje? Somos nós. Então Deus habita em nós. Um Deus tão grande que ele diz na palavra dele que a própria terra é escabelo dos seus pés, porque se é escabelo, então a própria terra é apoio do pé de Deus. Mas esse Deus tão grande, que criou céu, terra, criou tudo que existente nele há, ao mesmo tempo ele escolheu morar dentro de nós, um ser tão pequeno, inútil que somos nós, para você ver que poderio é esse Deus que nós temos. Então, casa de Deus aqui, ó,
que Davi estava pedindo? Que eu possa morar na casa de Deus. O que é morar na casa de Deus? Deus mora onde? Onde que Deus mora? Na sua glória. Então, morar com Deus, que ele estava pedindo para morar na casa de Deus, é futuramente ele habitar com Deus. Então, para isso existe um processo. Todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Porque aqui na terra ninguém viu Deus. Nós veremos um dia, mas ninguém nunca viu. Então, era disso que Davi estava falando aqui. Contemplar a formosura do Senhor. Agora, aprender no seu templo é um negócio que é complicado. Porque hoje o que se dizem de templo, o que dizem de igreja, hoje tem ensinado a palavra de Deus? Ensinam sim, mas ensinam uma palavra assim bem rasa. Tanto que hoje o povo que se diz de Deus, eles têm medo do que é profundo. Eles ficam no raso. Aí o povo hoje que se diz de Deus não entende o que é a base fundamental da fé. Mas quer estudar escatologia, por isso não compreendem. Então, voltando aqui, em Mateus 16:18... Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu expliquei aqui o que é edificar e o que é a igreja, né? Certo? Então aqui, exatamente nesse momento, me remete para onde? Para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Quem era esse que ele está falando aqui? Jesus Cristo. Aí no versículo 5, vós também, vós, um eu excluso, vós também, como pedras vivas, sois edificados. Olha aí, nós somos edificados. Olha a palavra edificada aparecendo aqui novamente. O mesmo edificado, oicodemos. Então nós somos edificados casa espiritual. Aqui, Por que é edificado casa espiritual? Aí a gente volta de novo para o oicodemos, que quer dizer promover crescimento em sabedoria cristã, promover crescimento em afeição, promover crescimento em graça, virtude e santidade. Santidade consiste em prática das Escrituras. E é disso que ele está falando aqui. Edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que sacrifício? Como diz lá em Romanos 12:1, diz que a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável ao Senhor, pois este é o nosso culto racional. Então, o que é o culto racional? É quando eu apresento o meu corpo para Cristo. Por exemplo, por que eu não estou olhando para isso? Porque meu olho é santo e eu não posso olhar. Por que eu não vou botar minha mão nisso? Porque minha mão é santa, minha mão não pode pecar. Entendeu? Então a gente apresenta o nosso corpo negando a nossa própria carne, as nossas próprias concupiscências. É disso que ele está falando. Então, quando nós fazemos isso, nós passamos a ser edificados casa espiritual. Casa espiritual por quê? De um jeito ou de outro você vai ser casa espiritual, mas você escolhe. Tu vai ser casa espiritual para ser habitat da morada do Espírito Santo de Deus, ou você vai ser casa espiritual sendo morada de demônios? Porque que ele fala, que você vai ser casa espiritual. Mas se você não tem morada, se você não é a morada do Espírito, você vai ser de demônios. E é disso que ele está falando, não tem para onde correr. Porque a palavra só existe em 2 caminhos. Entendeu? Porque o mundo prega que existem vários caminhos e todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Deuteronômio 30:11 diz assim, eis que hoje tomo céus e terra como testemunha contra ti, e te proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha só, ele diz que para você escolher bênção ou maldição, escolher vida ou morte. Então só tem 2 caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. De um jeito ou de outro a palavra vai se cumprir para você. Se a palavra não se cumprir na tua vida para te abençoar, ela vai cumprir na tua vida para te amaldiçoar. Isso é fato. Está escrito. 2 caminhos, vida ou morte. Ou você tem o caminho de vida, o caminho de vida, que é vida eterna, ou o caminho de morte eterna. É simples assim, só tem 2 caminhos. Entendeu? Aí eles te dão um conselho, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Aí futuramente lá em João vem dizendo que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha a vida aparecendo aí. Então lá atrás em Deuteronômio já havia um prenúncio para você escolher a vida. E quem é a vida? O próprio Jesus Cristo. Escolhe Jesus Cristo para que viva tu e a tua descendência. É isso que está falando em Deuteronômio 30:11. Ou 19 agora, não recordo bem, mas está escrito lá. Se não é 11 é no 19. Né? Então, a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, inclusive tem até essa vertente também de alguns que dizem que o Antigo Testamento não é válido hoje para nossos dias, mas como? Se todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, e para você entender o Novo Testamento, você precisa do Antigo. Se você não faz uso do Antigo, como é que você vai entender o que ele está dizendo no Novo Testamento? Não tem como.
Então a gente precisa, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, primeiro, para ensinar, para redarguir e terceiro, para instruir em justiça. Olha aí, ensinar, redarguir e instruir. Entendeu? Eu ensino, e como é que eu redargo? Redarguir é recriminar. Olha como é que joga por terra aquela história do não julgueis. Entendeu? Não julgueis, e não podemos julgar mesmo pessoas. Julgar pessoa eu não posso, mas julgar suas práticas pecaminosas à luz das Escrituras, isso sim eu tenho o direito de fazer, porque a palavra me dá esse dinheiro, esse direito. Né? Então, mas vamos parar por aqui para não fugir do foco a qual a gente estava. O foco nosso aqui é entender o que é verdadeiramente a igreja. Quando nós vamos em Atos, no capítulo 8, no versículo 3, diz assim, ó: e Saulo assolava a igreja, ou seja, ele assolava a eclésia. Ele assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Peraí, se ele assolava a igreja entrando pelas casas, se ele assolava a igreja, e todo mundo entende hoje que igreja é uma construção, como é que Paulo entrava nas casas arrastando homens e mulheres? Por quê? Ele assolava a igreja porque ele arrastava homens e mulheres. Isso mostra o quê? Que a igreja, na verdade, era composta por homens e mulheres. A igreja era homens e mulheres, não a construção. Tanto que não diz que ele entrava na igreja, ele assolava a igreja. Entendeu? Entrando pelas casas. Então a igreja estava em casa. Por quê? Não havia templo, não havia construção. Você está vendo como é que são as coisas? Quando a gente vai buscar direitinho para compreender as Escrituras, o Espírito Santo revela. Então nós vamos dar seguimento aqui, ó, ainda no livro de Atos, no capítulo 14. Deixa eu passar as páginas aqui. Estou falando muito rápido? Estou, né? 14 no versículo 27, que diz assim, ó: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Quando chegaram e reuniram a igreja. Então, quando eles reuniram a igreja, o que eles fizeram? Reuniram a construção? Pegou um monte de construção, colocou tudo juntinho? Ou ele reuniu um povo que se denominava como igreja? É disso que a gente precisa entender. Essa compreensão equivocada que nós temos a respeito do que é igreja tem que cair por terra. Porque a igreja, hoje o povo manda a gente ter cuidado. Por exemplo, ó, a palavra de Deus manda a gente ter cuidado com o templo de Deus. Aí o povo vai lá dar tudo que tem para as construções, mas não ajuda o templo de Deus, a casa espiritual, que somos nós. Entendeu? E a causa do órfão? E a causa da viúva? Porque as igrejas, elas pedem dinheiro, fazem campanha, fazem corrente, passam envelope, tem cantina, tudo que a palavra de Deus condena, né? Para arrecadar dinheiro, né? Mas é por um bom propósito. Mas é engraçado. Já pede dízimo e já pede oferta. Aí um grupo que está dentro dessa mesma igreja, se alguém composto desse grupo, um componente desse grupo, precisar comprar uma roupa, um uniforme para cantar nesse grupo, esse mesmo componente, ele tem que tirar do bolso dele. Mesmo ele dando dízimo, mesmo ele dando oferta. Ele tem que tirar do bolso dele para ele poder comprar roupa, para ele poder se apresentar. Mas não tem dízimo e oferta, e o dízimo e oferta não é justamente para essa causa da igreja? Então por que pedem mais? Por que fazem corrente, fazem campanha? Entendeu? E o dinheiro da igreja desaparece. Ninguém sabe para onde vai. Entendeu? Porque, eles pedem dinheiro para tudo e o dinheiro da igreja some. E tanto que a igreja matriz, quando ela abre uma congregação, né, uma filial, para tu ver, filial é coisa de empresa. E essas igrejas são empresas evangélicas mesmo. E na verdade, ou seja, se no caso a matriz tem a filial, a matriz é a mãe e a filial é a filha, certo? Já subentende-se pelo prefixo da palavra aí. Então o que acontece? Matriz, mãe, filial, filha. Quem tem que ajudar quem? A matriz ajuda a filial a crescer, mas pelo contrário, a filial, a renda que arrecada, ela envia para a matriz. E da matriz o dinheiro desaparece. Entendeu? Não usam para o povo ali próximo. Entendeu? Tanto que, poxa, por exemplo aqui, nós vimos uma grande igreja aqui que nós, inclusive eu participei disso de perto, eu vi o povo, ligaram para lá só para ver o que eles iam dizer. Pediram uma cesta básica, o homem, eu vou falar, foi o Silas Malafaia, a igreja dele, falou que não trabalha desse jeito não. Nós não trabalhamos assim e não deu a cesta básica e desligou o telefone na cara. Entendeu? Um outro amigo meu também que teve um grande problema aqui na igreja para sentar. Entendeu? Eu estou denunciando tudo mesmo, já estou falando, porque é tudo sinagoga de Satanás, falsas igrejas mesmo. Então, está sendo mencionado.
Esse homem, esse colega meu, né, não vou citar o nome dele aqui, ele, com um problema no casamento, né, foi tentar tratar com o pastor dessa igreja Apacentar, que é Marcos Gregório, né, é o nome dele, tentou tratar com ele atendeu o rapaz no estacionamento, saiu andando, deixando ele falando sozinho. Ele, calma aí, pastor, mas é o meu casamento. Ele, se você quiser falar, tu fala aqui, se não falar aqui, você não vai falar em lugar nenhum. Não deu nem atenção, por quê? O rapaz era pobrezinho, estava desempregado, então quer dizer, provavelmente não tinha dízimo, dava pouca oferta, então o pastor não deu nem atenção para ele. Entendeu? Porque a atenção desse mesmo pastor está voltada para quê? Para o culto dos empresários, que eu não sei o dia lá que é. Entendeu? Porque esses são filhos de Satanás que servem ao seu próprio ventre. Não tratou desse rapaz. Largou a deriva mesmo, ao Deus dará. Não tratou. E esse mesmo rapaz, ele saiu dali e foi para aquela grande igreja que tem lá perto do Top Shopping, ali no centro de Nova Iguaçu, que é aquela igreja de Nova Vida. Foi para lá pedir ajuda, o pastor também não o ajudou. Entendeu? Com cesta básica, que ele estava passando até necessidade. Uma igreja rica, daquele tamanho que aquela igreja é maior até se bobear até do que o shopping que está do lado dela, entendeu? E mesmo assim, não fizeram nada para ajudar esse rapaz que estava desempregado, passando dificuldade dentro de casa. Aonde que isso é igreja? Entendeu? Sinagoga de Satanás, eles servem ao seu próprio ventre. Então eles arrecadam dinheiro e desaparecem com esse dinheiro que era para ser usado em prol da viúva e do órfão. Não que necessariamente tenha que ter uma viúva ou tenha que ter um órfão. Entendeu? Mas isso representa o quê? Os necessitados. E a igreja não ajuda. Essa é a realidade. Mas vai ver o pastor, tá com um carrão importado e blindado lá. Entendeu? E é esse povo que o povo acha que é o povo de Deus, que são homens de Deus. Entendeu? Então aqui, ó. Voltando para o nosso texto. E quando chegaram, reuniram a igreja. Como é que eles reuniram a igreja? Juntaram um montão de construção? Não, ele reuniu um povo. E é isso que nós precisamos compreender. Ainda aqui nesse mesmo segmento, ó, Atos 15, no versículo 3 diz assim: E eles sendo acompanhados pela igreja, vou repetir de novo. E eles, é porque o povo não presta atenção no que lê, porque a palavra diz tudo, ela mesmo mostra pra gente o que está acontecendo. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Olha só, contando a conversão dos gentios, ou seja, se converteu os gentios, eles não são gentios. Mas hoje eu ainda vejo o povo aí que se diz de Deus batendo no peito, dizendo que são gentios, a igreja gentílica. E já a palavra gentil quer dizer pagão e idólatra. Se quer dizer pagão e idólatra e você se converteu, você não pode fazer parte da igreja gentílica. Não pode. Converteu, servo de Deus, acabou, esquece esse negócio de gentil. Entendeu? Tanto que ele falou aqui, contando a conversão dos gentios. Mas não é esse o foco que eu quero ter. E sendo acompanhados pela igreja, ou seja, a construção foi atrás dos apóstolos aqui, em Atos 15, no versículo 3? Não foi. Não foi a construção que foi o povo. E essa igreja que está aqui, que foram atrás dele, é a eclesia. Então é o quê? É justamente aqueles que em qualquer lugar, numa cidade ou vila, etc., constitui-se um grupo e estão unidos em um só corpo. Por isso que eles estavam indo atrás dos apóstolos, porque eles eram um só corpo. E eles estavam no propósito de buscar e pregar a palavra de Deus. Então aqui, ó, mais uma vez, ó, e eles sendo acompanhados pela igreja passaram por Fenícia e por Samaria. Ou seja, foram duas cidades. Você tem noção do tamanho dessa cidade? Mas se a igreja acompanhou, se a igreja é a construção, como é que a igreja estava acompanhando os apóstolos? Como é que a construção acompanhou eles? Eles colocaram em cima de um caminhão para transportar, botaram em cima de uma carroça, de um jegue, de um jumento, de um camelo. Será que foi isso que eles fizeram? Não, é porque a igreja são pessoas. É isso que a gente precisa compreender. Entendeu? Porque o povo hoje tem todo o cuidado com a igreja. Mas com a igreja, a construção. Dão tudo para dentro da igreja, mas não ajuda a igreja que tem perto. Um necessitado qualquer que está pelas proximidades aí. E para a gente continuar aqui a nossa linha de raciocínio, nós vamos em Apocalipse 2, no versículo 1. Vamos lá. Deixa eu abrir lá também, que é para não fugir. Apocalipse 2, no versículo 1, que fala a respeito das cartas, né? Que diz assim, ó, e escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas pronto, só isso aqui já dá para entender. Escreve ao anjo da igreja. Aí as pessoas pegam e falam ali, ó, anjo da igreja, está vendo? Tinha uma igreja lá em Éfeso. Agora, arqueologicamente, onde que está a prova dessa igreja que existiu? Entendeu? Eu creio que a construção não existia. Tendo em vista que nessa época aqui da escrita disso daqui, o que aconteceu? O templo foi destruído no ano 70.
Então não tinha igreja, Cristo não fundou a igreja. Então, a gente vai para lá, ó. Anjo da igreja. Aí eu fui buscar a palavra anjo, né? Buscando a palavra anjo, o que me apareceu? Que vem do grego ágelos, certo? Que quer dizer um mensageiro, um embaixador, né? Alguém que é enviado, um mensageiro de Deus. Então, o anjo da igreja, ele era o quê? Um mensageiro, um embaixador. O que é um embaixador? O embaixador é como, por exemplo, assim, ó, o embaixador de Israel aqui no Brasil. É alguém lá do país de Israel que está atendendo os interesses de Israel aqui no Brasil. Então, esse embaixador aqui, no caso, ó, escreve ao anjo da igreja, escreve ao embaixador da igreja. Então, esse embaixador é o quê? Nós não somos daqui. Então, cada um de nós que se convertemos a Cristo, passamos a ser embaixadores do céu aqui na terra. Porque a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é o céu. Então, nós precisamos entender que nós somos embaixadores. Certo? Porque nós temos que tratar dos assuntos do céu com o povo aqui da terra. Assim como o embaixador está em outro país, faz a mesma coisa. Entendeu? Mas como o povo que se diz de Deus vai ser embaixador de Deus aqui na terra se não conhece as Escrituras? Tendo em vista que o único meio de você ter comunhão, conhecer a mente de Cristo, é através das Escrituras. Porque você praticando as Escrituras, conhecendo, o que acontece? Caracteriza a santificação e a morada do Espírito Santo de Deus sendo você. Mas sem Escritura isso não acontece. Ah, tem gente que diz que hoje está cheio do Espírito Santo de Deus, mas não conhece as Escrituras. Mentiroso! Porque a Bíblia fala em 1 João 2,4. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer as Escrituras. Mas vamos lá. Então o anjo vem do grego ágelos, que quer dizer mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, mensageiro de Deus. São essas traduções que dá para a palavra anjo, né? Anjo da igreja. Então, anjo da igreja, anjo da eclesia, anjo da igreja. Vamos lá. Eclesia, que quer dizer, vou ler mais uma vez, que é para a gente gravar isso. Aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, país, etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. É disso que ele está falando aqui, entendeu? Aí a palavra ágilos vem da palavra primária ago, que quer dizer conduzir, guiar, conduzir, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Então, o anjo da igreja, ele tinha por função fazer isso aqui que eu vou te falar, ó. Conduzir, anjo, tá? É do grego, ago. Conduzir, guiar. Conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Ou seja, o anjo da igreja, no caso hoje, quem está diante da igreja, um pastor, não importa, aquele que está ensinando, a função dele é te pegar pelas mãos e te conduzir o quê? Conduzir a Cristo, te empurra para a Escritura, te empurra para a oração. É isso que é ser igreja, anjo da igreja, anjo do ajuntamento, ou seja, porque Deus, ele sempre mandava, ele não falava diretamente com o povo, ele pegava um profeta e passava direto. Isso naquela época, né? Aqui nessa época não, porque Cristo já havia morrido e ressuscitado, ele já tinha mudado a dispensação. Mas se você olhar todo o Antigo Testamento, você vê que Cristo, ele não falava direto, Cristo não, Deus Pai, ele não falava diretamente com o povo se não fosse através de um profeta. Sempre ele enviava um profeta, entendeu? Então aqui, ó, conduzir segurando com as mãos, levando para o modo destino final. Isso que me remete diretamente para quê? Para Filipenses 3,14, que diz lá, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É disso que ele está falando. Então a gente tem que prosseguir para o alvo. Então como é que eu prossigo para o alvo? Como é que eu vou ser um anjo de uma igreja? Quando eu pego alguém, seguro pela mão, ensino as escrituras, conduzo essa pessoa às escrituras para a gente prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Então o anjo da igreja, ele tem que apresentar Jesus. E é o que está acontecendo? Se na verdade hoje as igrejas, o segredo que ela mais bem conta é esconder Jesus, porque as igrejas não conduzem ninguém a Jesus. Elas não apresentam Jesus, elas não te mostram Jesus. Você não entende quem é. Entendeu? Porque eles não te mostram a escritura da forma que você tem que saber. Entendeu? Aí tem um montão de gente que usa aquele texto lá de Hebreus 10, no versículo 25. Não deixemos a congregação. Vamos olhar esse texto para ver verdadeiramente o que ele diz. Vamos dar uma pequena examinada nesse texto. Entendeu? Porque eles dizem, mas a gente tem que se ajuntar. Eu não sou contra o ajuntamento, eu não sou contra a congregação, eu sou contra o que fizeram com as escrituras. Porque isso está errado. Ó, no versículo 25.
Não deixando a congregação. Okay, esse é o texto que todo mundo usa, né? Mas vamos ler no 22 aqui para a gente pegar um pequeno contexto desse assunto. Ó. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem foi que prometeu que ia voltar? O próprio Cristo. Consideremos-nos uns aos outros para nós estimularmos a caridade e as boas obras, tá? Aqui a palavra caridade, em algumas versões, vai estar fé. E eu acho que isso é até meio errado, porque fé não, vai estar amor, entendeu? Porque caridade não é a mesma coisa que amor, entendeu? Por caridade eu posso até praticar o amor, mas amor não é a mesma coisa com caridade. Porque tu imagina se um noivo, na hora do casamento com a sua esposa lá, ele pega e fala: eu estou casando por você por caridade. O que vai acontecer? Vai dar um problema. Então, caridade não é a mesma coisa que amor. Porém, aqui está trocado. Ó. A caridade e as boas obras. Então, caridade e amor não é a mesma coisa. Porque se eu casei com você por caridade, imagina, uma pessoa que casou com outra por caridade. Vai criar um problema, certo? Aí vem o versículo 25 que diz assim, ó. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-os uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele grande dia. E esse dia aqui, não sei na versão de vocês aí, mas na minha está com um D maiúsculo, né? E esse D maiúsculo faz menção ao grande dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor. Aí, ó, não deixemos de congregar-nos. Aí o congregar-nos aqui, aparece a palavra epsunagogue, que quer dizer uma reunião em um lugar, assembleia. Está entendendo? Um ajuntamento. Então, nada tem a ver, como você aqui, eles usam esse texto aqui, para dar base bíblica para a igreja. E atrás desse congregar aqui, que está em Hebreus 10, no versículo 25, congregação, a palavra grega aqui é epsunagogue, não é igreja, não é eclésia. Então, epsunagogue quer dizer o quê? Uma reunião. E essa reunião pouco importa se ela é embaixo de uma árvore, se ela é no sol, se ela é na chuva, se ela é numa caverna, se ela é dentro de um quarto, se ela é... Não interessa onde ela é. Não interessa se ela é dentro de um carro, em cima de um caminhão. Não interessa. É disso que ele está falando. O importante é a gente se reunir. Para quê? Para trocarmos experiência. Ó. Aí aqui, ó, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos. Aí nós vamos para essa palavra admoestando-nos, né? Aqui, ó, vamos lá. E essa palavra aqui, admoestando-nos, é paracaléu. Olha só, é a junção de duas palavras aqui de novo, ó. Chamar para o meu lado, chamar para convocar. Ó, chamar, convocar. Dirigir-se, a falar, recorrer, apelar. O que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto e instrução. Então, o que é aqui? Ó? Hoje a pessoa entende que admoestar é exortar, e exortar é dar bronca. Não, exortar é você estimular, é você encorajar, é você dar conforto para essa pessoa, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa precisa de um abraço, e Deus é espírito, ele não vai abraçar ninguém, mas ele pode usar você, a igreja, para abraçar esse alguém que precisa de um abraço, entendeu? Muitas das vezes, o cara não tem a intimidade para ouvir a voz de Deus diretamente, mas ele pode ouvir você, instruído pela palavra de Deus, dando conforto através das escrituras para esse mesmo alguém. Você, a igreja. Então, esse versículo aqui, de uma vez por todas, joga por terra essa história que isso aqui dá base bíblica para a igreja. Não dá, entendeu? Não dá Bíblia. Não dá base bíblica. Mas, por outro lado, eu quero deixar claro aqui, porque brasileiro tem sérios problemas de interpretação. E eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu sou contra o que transformaram a igreja. Tá? Agora, o ajuntamento, para a gente crescer espiritualmente, para o ensino da palavra, isso eu acredito que é plausível e funciona sim. Entendeu? Aconteceu comigo. Entendeu? Mas base porque esses homens falam, não tem como não. Ó, admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aí vem aqui o versículo 26, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, olha bem, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se você peca voluntariamente, ou seja, aqueles pecados premeditados, assim, porque uma coisa é acontecer, como é que se diz assim? É sem querer, aconteceu assim, né? A palavra que eu queria usar não era bem essa, né? Se acontecer assim, por imprevisto, vamos supor, alguém te irritou, você por... Não estou dizendo que isso deve acontecer, tá? Ele está certo. Mas se alguém te irritou, aí você momentaneamente esquentou a cabeça e meteu a mão na cara, entendeu? Tá errado, tá? Mas isso foi
involuntário, porque a pessoa te incomodou, você não resistiu ali no momento, não prestou atenção, não vigiou, acabou acontecendo, entendeu? Mas o voluntariamente que ele está falando aqui, nós podemos até olhar esse voluntariamente, ó. Voluntariamente, que vem do grego, ekousios. Aqui, ó, voluntariamente, de boa vontade, de acordo consigo mesmo. Olha que interessante. De acordo consigo mesmo. Voluntariamente, de boa vontade. Ou seja, quando você se dispõe a pecar, você teve todo o tempo para você se arrepender, abandonar aquele pecado, sair de perto dessa prática, mas ainda assim, você pegou e se dirigiu até lá para poder efetuar o teu pecado. Entendeu? Então você pegou deliberadamente, você foi de boa vontade. E dessa forma, aí o que ele diz aqui, ó? Depois de termos recebido o conhecimento, e você ainda assim fez isso, já não resta mais sacrifício pelos teus pecados. Ou seja, o que Cristo fez na cruz, perdeu o valor para você. É disso que ele está falando. Você deixou de ser igreja. A construção, o fundamento que foi edificado através da tua vida, caiu. É disso que ele está falando aqui. E a gente precisa entender esse tipo de coisa. Entendeu, meus irmãos? Então, eu espero que com esse breve estudo aqui, nós possamos jogar de uma vez por todas esses resquícios do sistema, que é uma coisa podre, corrompida, que vem alienando a mente do povo que se diz de Deus, porque o povo não examina as escrituras. Então que hoje, permita hoje, através desse áudio, né, desse estudo aqui, que você venha examiná-lo com o coração. Ore para saber se ele é de Deus ou se não é. Ore para saber quem está falando aqui, se eu estou falando de mim mesmo, se eu falei baseado nas escrituras. Faça uma oração, me entregue para Deus e entenda quem é que está falando através de mim. Tá bom, meus irmãos? E que vocês possam verdadeiramente se libertar desse sistema, porque esse sistema tem conduzido pessoas ao inferno e tem tornado cada vez mais as pessoas duas vezes mais, né, como a própria palavra diz, duas vezes mais filho do inferno do que a vós, né, que eram os fariseus que estavam ensinando a eles lá. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra em nome de Jesus.